Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que costuma ser. Em vez de uma resenha, nós teremos um vídeo falando um pouquinho sobre quais os pontos positivos de se ter um Kindle na sua vida de leitor. Antes de mais nada, eu vou pedir para você dar aquele like nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os outros vídeos que a gente tem por aqui. Bom, eu fiz a aquisição do meu Kindle tem mais ou menos uns 3, 4 anos. E já tem um tempinho que eu tenho. O meu é o do modelo Paperwhite, tá? Acho que é 10ª geração do Paperwhite, porque hoje em dia já tem um novo modelo dele que, se eu não me engano, a tela é diferente. Eu até deixei um pouco aqui o reflexo batendo para vocês verem, porque existe diferença no Kindle 10ª geração para o Kindle Paperwhite, né? Porque ele não existe aquele vãozinho entre a tela e a moldura dele, né? É uma coisa só, como se fosse uma tela de celular. E o meu modelo é esse. Eu era uma pessoa que relutei demais para ter um Kindle, né? Na verdade, antes do Kindle, eu tive o Leve da Saraiva. E a minha decepção foi tão grande com aquele negócio que eu criei um trauma de leitor digital. Eu já não era, na verdade, muito fã de leitores digitais. Eu tinha aquela impressão de tentar ler no computador ou em tablet, celular, e me dava muita dor de cabeça, né? Até porque eu uso óculos. Então me dava muita dor de cabeça e eu sempre pensava que não era legal, né? Mas quando teve o Leve, fazer essa aquisição dele, porque eu estava na época da faculdade, vivia carregando 500 mil livros para cima e para baixo. Então eu falei, vou comprar o Leve, que na época era muito mais barato do que o Kindle, e vou tentar ter os meus livros ali em arquivo PDF, né? Na época o vendedor disse que era compatível, e aí eu falei, vou fazer essa aquisição para poder fazer um teste e ver se, em vez de ficar carregando aqueles 5 livros, sei lá eu, por dia que eu ia pra faculdade, eu consigo, né, levar o Leve somente. E aí tudo bem, eu comprei e, gente, foi decepcionante, porque os livros, os formatos sempre estavam errados, né? O PDF ele não se encaixava muito bem, por mais que eu tentasse reformular e ajustar o tamanho de tela, era péssimo o ajuste dele dentro do Leve. E aí foi uma experiência muito ruim. Então depois daquilo, se eu falar pra vocês que eu li, acho que, sei lá, uns 3, 4 livros naquele Leve, foi muito. Então foi um dinheiro totalmente jogado fora. E aquilo me criou uma barreira pior do que eu já tinha, que eu era aquela pessoa bem tradicional que falava que livro tem que ser físico, eu tenho que pegar a folha, sentir o cheiro do livro, ler a capa contra a capa, enfim. E aquilo criou uma barreira maior ainda, que eu falei, não vou mais comprar de maneira nenhuma nenhum tipo de leitor digital. E aí, alguns anos depois, né, entrou uma promoção da Black Friday, e era uma promoção, assim, gigantesca, assim, o Paperwhite, que na época era 600 e pouco, hoje em dia eu não tenho ideia qual que tá o valor, de 600 e pouco ele estava saindo por 300 e uns quebrados, era, assim, uma promoção de quase 50% do valor. Eu falei, caraca, é agora. Se não for agora, eu não compro nunca mais. Até porque na época que eu comprei, o Leve ele tinha diferença, né, dos modelos que tinham iluminação e dos que não tinham. Hoje em dia, pelo que eu vi, todos os modelos têm iluminação, já vem. Não é mais um diferencial para comparação de valor. Então, na época, era um diferencial. E eu falei que só ia comprar se tivesse iluminação, porque é um dos intuitos, né, de nós termos um leitor digital. E aí acabou que quando eu vi a promoção desse, que estava saindo praticamente pelo valor do que não tinha iluminação, eu falei, bom, vou comprar. E a minha surpresa foi gigantesca, porque o Kindle ele é completamente diferente do Leve. É um leitor digital de altíssima qualidade, de tudo, acabamento, tela, iluminação, a resposta que o sistema operacional dele tem é muito rápido. Então, assim, foi completamente diferente. Ele liga muito rápido, ele carrega muito rápido, a bateria dura absurdamente, dura muito. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu carreguei o meu, por exemplo. Ele tá com 38% de bateria agora, eu acho que já deve ter mais de um mês que eu carreguei ele, e eu uso muito. Então, assim,
ele foi uma surpresa pra mim, porque de fato ele é completamente diferente daquela minha primeira experiência. Foi outra totalmente diferente, onde eu falei, agora eu estou tendo uma experiência do que é de fato ter um leitor digital. Então aqui eu enumerei para vocês um pouquinho de quais os pontos positivos que eu vejo no Kindle e que fazem a diferença na vida, né, de nós leitores. O primeiro ponto, é lógico, acho que o mais importante, é o fato de você carregar milhares de livros, centenas de livros, num único aparelho absurdamente leve e compacto, né, onde você consegue carregar dentro de uma bolsa pequena no seu dia a dia. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu vou viajar, eu não levo mais livros, né? Inclusive a gente fica pensando, quando a gente ia fazer uma viagem longa antigamente, que você sabe, eu vou ficar um mês em outra cidade. Em um mês eu tenho capacidade de ler mais de um livro, então você acabava levando mais de um. E às vezes até esse dia, né, valor de bagagem, ou carregava aquele peso absurdo na bagagem de mão, para não poder ter que despachar aquele peso na bagagem e pagar a taxa extra, enfim. E hoje em dia você não precisa correr esse risco, porque você consegue carregar muitos e muitos e muitos livros dentro de um único aparelho, que é o Kindle. E isso é sensacional, né? Porque você consegue levar ele em qualquer lugar de uma forma extremamente leve e compacta. Gente, ele é, do tamanho da minha mão, tá? Na verdade, menor até. Você consegue enfiar ele em qualquer canto e dentro dele você tem a capacidade de colocar diversos livros, né? Eu tenho aqui no meu, não sei, em torno de 100 livros, e mesmo assim a memória dele ainda está praticamente vazia, tem espaço para muito mais. E pelo que eu vi, os modelos de hoje em dia têm uma capacidade de memória muito maior do que a do meu. Então, ou seja, se o meu, né, que eu comprei há 3, 4 anos atrás, ele já tem uma capacidade tão grande de livros, quem dirá os de hoje que vem com uma memória, um espaço de memória muito maior. Então, acho que esse é o primordial de um leitor digital, é você conseguir carregar essa quantidade absurda de livros dentro de um único espaço, tá? E o segundo ponto que eu colocaria é a praticidade dele, de ser tão leve e você conseguir carregar, né? Ele é fino, aqui ele tá com uma capinha, você conseguir carregar para qualquer lugar. Então, o Kindle, ele te permite ler em qualquer lugar. Você consegue ler num transporte público, você consegue ler viajando, você consegue ler de dormir quando você tá no escuro no quarto, você consegue ler tranquilamente, você consegue ler dentro do Uber. Porque hoje em dia eu peguei esse hábito, gente. Aqueles 10, 15 minutos que você perde dentro do Uber, você pega o seu leitor digital, que vai ter iluminação, então você consegue ler ele a qualquer momento, em qualquer lugar, e você perde aqueles 10, 15 minutos dentro do Uber lendo. Gente, quando eu comecei a fazer isso, eu vi o quanto isso estava ajudando a render a minha leitura. Então, fora eu ler dentro do metrô, eu acabo lendo também agora dentro do Uber. E isso foi sensacional, foi uma das minhas últimas descobertas e eu estou simplesmente encantada. Outra coisa, eu levo ele pra academia. Eu às vezes estou lá fazendo esteira ou elíptico, enfim, apoio ele ali no visor assim do aparelho e fico fazendo, lendo, e também consigo tranquilamente, porque ele cabe na bolsa da academia, ele cabe ali no visor tranquilamente e dá pra ler. Então, a praticidade dele é um outro ponto positivo. Outra coisa, claro, a iluminação. Porque o fato dele ter esse ajuste da iluminação, que vai desde você apagar até deixar ela com uma iluminação muito forte, ele permite que você leia em qualquer lugar. Então você não precisa mais deixar a luz do seu quarto acesa e às vezes até mesmo incomodando pessoas que durmam com você, porque você está lendo até tarde. Você consegue ler no leitor digital com a própria iluminação dele. Então você não precisa ficar com luzes acesas, né? Até mesmo nessa época que a gente está de economia de luz, com o preço absurdo que está a luz, você consegue economizar porque você tem a própria iluminação do aparelho. Então, outro ponto positivo. Mais um que eu numeraria seria valores de preços em e-book. Então, primeiro que muitos e-books a gente consegue de forma gratuita na internet, porque eles já estão disponíveis. Às vezes são livros muito antigos e que já foram disponibilizados o direito autoral deles, e você consegue achar o arquivo de forma gratuita na internet. E quando eu digo gratuita, não é de forma pirata,
é porque o livro de fato está disponível já no formato online e com os direitos dele sendo distribuídos sem problema algum. Então você consegue. E fora também, para você adquirir um livro, você comprar direto na biblioteca da Amazon, tem muitos livros que em sua maioria são muito mais baratos no modelo em e-book do que no modelo físico. Então é uma baita vantagem também que você tem através do Kindle. E por fim, outra coisa também que eu acho bem legal comentar, e aí eu tô falando assim de um ponto de vista meu, eu acho que a partir do momento que eu comecei a ler com o Kindle, eu vi o quanto isso aumentou a minha velocidade de leitura. Gente, eu não sei se isso acontece só comigo ou se vocês também vivenciam isso, mas fato é que quando eu estou lendo um livro físico ou um livro em e-book pelo Kindle, a minha leitura em e-book é muito mais rápida. Mas assim, é algo que dá uma diferença grotesca. Não sei se pelo fato de sempre estar levando o Kindle comigo, isso me permite ler em momentos que o livro físico não permite, então acaba que a leitura rende mais, mas também o fato de você ter ele ali tão prático e ir só clicando na tela e passando as páginas adiante, e isso aumenta a sua velocidade de leitura, né? Você não tem uma página grande onde você vai ler e aí vira. Aqui você lê um espaço muito curto e já muda, lê um espaço muito curto e já muda. E isso faz com que a sua leitura te passe a impressão de que está rendendo muito mais, né? E muitas vezes, para quem tem, e isso até é um outro ponto, para quem tem aquela mania de que só termina a leitura quando termina um capítulo, o Kindle, ele mostra pra gente quanto tempo falta, baseado na nossa velocidade de leitura, quanto tempo falta para você acabar o capítulo que você está lendo. Então isso é muito legal, porque você consegue ver, por exemplo, faltam 10 minutos para eu acabar esse capítulo. Então você sabe que você consegue, eu tenho 10 minutos aqui no transporte, então em 10 minutos eu acabo esse capítulo. Então isso é uma baita vantagem e é muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais em formato de bate-papo pra gente poder conversar um pouquinho sobre o meu ponto de vista do Kindle. Se eu fosse falar por mim, eu indico demais que vocês façam essa aquisição. Ele facilita muito a nossa vida como leitor, então mais do que recomendado. E quanto ao modelo para você escolher, daí vai depender da sua exigência com o que você quer. Então, se você quer muita memória, você vai olhar os modelos que possuem mais memória. A iluminação é algo que já vem em todos. Então, tem alguns, por exemplo, que a tela é mais parecida com o de um celular, que é o modelo mais avançado deles, que é o Oasis. Então, se você quer alguma coisa próxima de um celular, de um tablet, aí você já vai olhar pela estrutura física do aparelho em si, tá? E é isso, gente. Lá no site da Amazon, lembrando, né, que o Kindle, ele é um leitor digital vendido pela Amazon, comercializado somente pela Amazon. E lá, quando você vai comprar no site, ele mostra um comparativo de tudo que tem em cada um dos modelos, lado a lado. Então você consegue ver qual melhor se encaixa para o seu dia a dia e para o que você espera de um leitor digital. Então lá é a melhor forma de você ter essa comparação bem explícita mesmo do que se encaixa melhor para você. É isso, espero que vocês tenham gostado.